Olá, graça e paz, meninas. Eu quero compartilhar com vocês nesta manhã uma passagem muito interessante, tá? Só que assim, como não é um estudo e também não é uma pregação, tá? Eu vou citar somente dois versículos aqui que vai de encontro àquilo que eu quero passar para vocês, tá bom? Nessa manhã, que foi o que Deus colocou no meu coração. A passagem está em Lucas, no capítulo 1. Capítulo 1 de Lucas, no versículo 5 ao 7, e depois nós vamos ler mais alguns aqui para frente, tá bom? Que diz assim, olha: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. E aqui, passando a página, no mesmo capítulo 1, tá? No versículo 26 em diante, diz assim: no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. Vocês conhecem bem essa história, né? A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e a quem chamarás pelo nome de Jesus. Só vendo mais uma passagem aqui, para a gente depois só fazer o comentário, ainda no versículo 18, né? Zacarias ele pergunta para o anjo Gabriel, porque o anjo Gabriel primeiro aparece para Zacarias e depois para Maria. Então ele diz assim no versículo 18: como saberei isto? Porque sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O que eu quero. Esses são os versículos, tá? Se você quiser depois entender melhor toda essa história, você pode ler o capítulo 1, também o capítulo 2, tá? De Lucas. Mas o que eu quero falar para vocês, que eu anotei aqui, já fazer uma pergunta para você. O que sua fé tem alcançado? No que sua fé está alcançado? Porque muitas vezes a gente fala assim, eu tenho tanta fé, eu creio, eu tenho confiança, mas o que a sua fé tem alcançado? O que o nosso coração tem crido e o que a nossa boca tem confessado, que a nossa boca tem proferido, né? Aqui nós estamos diante de duas situações bem difíceis. Daí, o que é mais fácil? Eu te perguntar nessa hora, o que é mais fácil? Uma virgem ou uma estéril engravidar? Duro, né? Muito difícil responder. Na verdade, as duas situações seriam impossíveis de acontecer, né? Porque, ó, uma, que é no caso da Isabel, ela tinha o ato, mas não tinha o recipiente, né? No caso da Maria, a Maria tinha o recipiente, mas não o ato. Então, são duas situações bem diferentes, mas que as duas necessitaram de muita fé para chegar, para alcançar, né?
Mas o que me chamou muita atenção aqui nesse texto é que, apesar de ser duas situações diferentes, o Zacarias era um sacerdote. Se você ler tudo aqui, você vai ver que Zacarias, ele era um sacerdote do Senhor. Ele vivia, eu acredito que ele passou muito tempo da vida dele orando, clamando, chorando, se amargurando junto com a sua esposa, que era estéril, porque eles tinham condições de uma vida de casado, né? Mas eles não tinham condições de engravidar. Então eu creio que eles pediram muito, choraram, né? E até passou o tempo e eles foram regando aquela situação com a oração, com petições, com fé. Mas na hora que o Senhor envia o anjo Gabriel, né, que é o mensageiro do Senhor, que a palavra diz, para falar para que a mulher dele seria mãe, teria um filho, e esse filho se chamaria João, ele duvidou. Aí eu te pergunto, quantas vezes, né, eu e você, a gente ora, se descabela na presença do Senhor e chora por determinada causa, e quando aquela situação vem para nós, Deus envia um anjo para falar. Ó, eu vou te abençoar dessa forma. Às vezes com situação financeira. Ah, eu vou te abençoar com valor que você precisa para você realizar esse seu sonho. O Senhor, Ele pode, amadas, realizar o sonho da nossa vida, aquilo que a gente quer, o desejo do nosso coração, de diversas formas. E também no tempo dele. Aí eu pergunto, nessa fase da vida de Zacarias, como já tinha passado tanto tempo, ele já não estava acreditando. Ele falou assim: nossa, mas já se passaram tantos dias, já sou velho. Minha esposa também já é idosa. Olha, ele não acreditou, passou a vida inteira pedindo algo. E quando chega o anjo, meu Deus do céu, ele duvidou, tendo que ficar mudo até o dia. Olha, poderia sair dali saltando, glorificando, falando: meu Deus, o Senhor me abençoou. Não, sabe o que ele não acreditou e por isso ele ficou mudo. Nem falou mais nada, ele teve que ficar mudo. Aí, no caso da Maria, o que Maria fez? Você acha que Maria, ela pediu? Ela imaginava que teria um filho, que seria mãe. Ela era virgem, ela apenas estava na dela, né? Uma jovenzinha, virgem. Mas o anjo também apareceu para ela. O anjo Gabriel apareceu para ela e disse que ela seria mãe. Olha que situação diferente. Maria não passou o tempo orando, ela era jovem. Ela não passou pedindo. Eu acredito que ela nem sonhou. Imagina, ela, né? Ela não sonhou com isso. Simplesmente o anjo apareceu para ela e falou: você vai engravidar, você vai ser mãe. E ela poderia chegar e falar assim: mas eu sou virgem. Como que isso vai suceder, né? A palavra de Deus diz que ela ela ficou perturbada assim, pensando, né? E ele disse: não temas, Maria. E no versículo aqui embaixo, ela fala assim, ó, no versículo 38 do capítulo 1, ela diz assim, ó: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Olha que duas situações completamente diferentes. Eu fiquei analisando, eu falei: meu Deus, como que pode uma menina recebe o anjo e simplesmente fala: ok. Ela poderia falar: mas eu não sou casada, como que vai ser? Vou morrer apedrejada. Não! Ela simplesmente se coloca à disposição daquela promessa, né? E eis-me aqui, estou aqui para cumprir, acreditando no poder de Deus, crendo na ação divina, algo que seria impossível. E ela acreditou. Já Zacarias, ele era sacerdote, ele vivia na presença de Deus, era irrepreensível, era um homem de oração, ele com Isabel. No entanto, orou tanto, e na hora que o anjo aparece, ele desacreditou. Aí eu te pergunto, aonde
a sua fé tem chegado? O que sua fé tem alcançado, minha irmã? Ah, minhas queridas e amadas irmãs, nós sabemos que a palavra de Deus ela é poderosa, né? Às vezes nós lemos a palavra, nós falamos que acreditamos e no momento que tudo acontece, a gente desacredita e fala, não, não acredito. Quando uma pessoa chega, às vezes, isso aconteceu contigo, de alguém chegar para você e falar assim, olha, essa semana Deus vai te abençoar, Deus vai acontecer alguma coisa. Aí você fica assim, será? Isso não acontece com você? Muitas vezes aconteceu comigo, mas o que eu aprendo aqui, nessa devocional dessa manhã, que tem muitas coisas maravilhosas aqui nesse texto, minhas queridas. Vocês, olha, se vocês for ler, Deus vai falar muito no seu coração. Mas eu quis frisar somente essa passagem, esse princípio. Por que que uma pessoa que está na presença de Deus há tanto tempo buscando, pedindo e orando por determinada coisa, quando a coisa vem porque numa situação, vamos supor, de crise, uma situação de crise, fala assim, não, você vai ter algo, vamos supor, um bom emprego, você vai ganhar um valor grande em dinheiro. A pessoa fala, mas como uma crise dessa? Então, no caso de Maria, isso não aconteceu. O anjo apareceu para ela para falar a mesma coisa e ela simplesmente ela acredita e ela fala, eis-me aqui. Que se cumpra a palavra de Deus na minha vida. Como que está a sua fé? A sua fé, ela está como a de Zacarias? Ou a sua fé está como a de Maria? Será que você já cansou de pedir, de clamar ao Senhor, a ponto de você agora, se vier a resposta, você descrer, você não acreditar, você achar, mas agora que as coisas já desambou, já descambou tudo, agora que eu já sou velha, no caso dele, ele disse, agora que eu já sou velho, como assim, né? Será que você está nessa situação, minha irmã? Pois eu quero dizer para você nesta manhã, abra os teus olhos espirituais e saiba que a resposta ela vem e você precisa acreditar, você precisa crer, mesmo que tenha passado alguns tempos, alguns dias, algumas semanas, alguns meses, alguns anos, não sei quanto tempo que tem passado, mas você precisa entender o seguinte, que o Senhor ele envia resposta. Aqui veio o anjo Gabriel e o anjo ele pode vir através de uma criança, através de uma palavra, através de uma profecia, através de uma pregação, através de um louvor. Deus ele usa diversas formas para falar, olha, já está aqui. Já está acontecendo. Então você precisa se colocar na presença do Senhor. E se você não tem orado por nenhuma situação, coisas novas chegar para você e o Senhor aparecer de alguma forma, porque Ele sabe como aparecer na tua vida. Ele sabe qual é a tua sensibilidade. Aleluia. Deus sabe qual é a sua sensibilidade. E Ele aparece para você da forma que Ele sabe que você vai reconhecer que é Ele que está falando. E Ele te mostrar algo novo que você tenha o coração e a fé como de Maria. Falar amém. Amém. É algo novo. Tá vindo para mim, eu sinto, é o Senhor trazendo para o meu coração. Então, eu recebo. Que os nossos corações se abram, minhas amadas. Que a nossa fé realmente ela seja válida. Que nós não sejamos descrentes. E que nós possamos, no momento que o Senhor falar conosco, nós proferirmos, profetizarmos, confessarmos e falarmos verdadeiramente Deus é na minha vida e acreditar de fato, mas ainda que as coisas sejam mais absurdas, ainda que o que venha, que o Senhor queira que você faça, você fala, mas eu não sei, eu sou tímida, eu não sei falar, eu não estudei, alguma coisa nesse sentido. Olha, acredita, pensa, Maria era virgem e ela concebeu
e você também vai conceber. Eu quero profetizar na sua vida que você vai conceber muitas coisas para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Quero orar por você, meu Deus e meu Pai. Meu Deus, eu profetizo na vida de cada irmã desse grupo, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, que elas irão conceber para a honra e glória do teu nome, porque tu és fiel, Senhor. E quando o Senhor envia o teu anjo para falar, Senhor Deus, nós precisamos crer, Senhor. Crer, Senhor Deus, ainda que seja algo impossível aos nossos olhos, Pai, mas que nós possamos crer na tua soberania, Senhor, e saber que tu és Deus nas nossas vidas, Pai. Eu quero profetizar, meu Deus querido, que aquelas coisas, Senhor Deus, situações que as minhas irmãs têm pedido e clamado, Senhor Deus, por algum tempo, meu Pai, que o seu anjo, Senhor Deus, que a tua voz, meu Pai, venha nesse momento, Pai, venha sobre elas, meu Pai querido, fala, meu Deus, de alguma forma que elas compreendam que é o Senhor e que elas não sejam descrentes nesse momento, Pai, mesmo que já tenha passado tanto tempo, meu Deus, não permita, Senhor, que a fé das minhas irmãs venha vacilar e nem a minha também, Senhor, mas que nós possamos, Senhor Deus, acreditar assim, meu Deus querido, como Maria acreditou, porque eu sei que tanto uma coisa quanto outra eram impossíveis de acontecer, meu Pai, situações diferentes, mas que houve, Senhor Deus, a sua intervenção e o Senhor, meu Deus, fez tanto Isabel conceber quanto Maria conceber. Obrigada, Senhor Deus, pela tua palavra, pela tua rica palavra, Senhor. Abençoa minhas irmãs, meu Pai, cada uma que aqui está, em nome de Jesus. Obrigada. Deus abençoe a sua vida, tá? Te dê uma semana abençoada na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém?